a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é China. Bom, questão 1. Comparativamente, a China Oriental é muito mais desenvolvida que a China Ocidental. Além do que, o quadro natural do leste da China é bem mais favorável à ocupação do que do interior. Na China Oriental, no entanto, duas porções se distinguem do ponto de vista físico, humano e econômico. Identifique essas porções e características. Então, de que maneira a gente pode dividir a China Oriental? Bom, a China Oriental é dividida por questões climáticas. Então, o norte ele tem um clima temperado, enquanto o sul tem um clima tropical úmido, tá? No norte, pensando em questões econômicas, a gente tem solos férteis e elevada produção de cereais, o uso sobre o solo é rico e a concentração de indústria pesada. Já no sul é onde a gente vai ter a grande produção de arroz, chá e cana. E isso está muito ligado ao clima tropical úmido e clima de monções. Porque o clima de monções é aquele clima que vai caracterizar uma grande concentração de umidade durante uma parte do ano, então durante o verão. Isso vai fazer com que eu tenha muita água, e a água é muito utilizada para a agricultura, principalmente de arroz, então isso é muito típico da região também. Né? E nessas regiões eu tenho também a instalação das zonas econômicas exclusivas, né, especiais da China, que são típicas, né, para a produção capitalista. Lembrando que a China ela tem um regime socialista, ela é governada pelo Partido Socialista, então você tem a existência de economia planificada, dos planos quinquenais, mas mesmo assim, em algumas áreas, nessa área ali do leste, né, nesse litoral, são permitidas a economia de mercado. Então isso acaba gerando a possibilidade de investimento externo e a criação e desenvolvimento de grandes indústrias que vão ficar nessa área. Atualmente já existem planos de que a China vá ser reconhecida pela OMC como uma organização, como um país com economia de mercado, mas até então ela é considerada como uma economia planificada, né, exceto por algumas áreas específicas. E dessa forma a gente vai diferenciar a organização no leste chinês. Questão 2. A República Popular da China se apresenta principalmente como um país A. Agrícola, produzido através de comandos populares e mantendo-se fechado ao comércio internacional. B. De economia estatal e cooperativa, com algumas zonas de livre mercado e abertas a capital internacional. C. Economicamente ligada a Taiwan, Singapura, Coreia do Norte, compondo os tigres asiáticos. D. Socialista, industrializado e dotado de uma agricultura extensiva e mecanizada. E E. Economia pastoril nas planícies dos grandes rios e de cultura intensiva nas encostas do Himalaia. A alternativa correta é B. Economia estatal cooperativa com algumas zonas de livre comércio, que era o que a gente tinha falado das zonas econômicas especiais. Bom, a agrícola produzida em comandos populares, algumas regiões, principalmente mais no interior da China, tem essa característica, mas a China, como a gente viu, não é fechada ao comércio internacional de forma geral. Foi durante muitos anos, mas ela vem abrindo sua economia a partir da reforma, né, do processo de abertura econômica das 4 modernizações. Bom, a China, obviamente, ela é muito ligada à economia no Sudeste Asiático, em várias regiões, mas ela não compõe um tigre asiático, ela tem uma economia muito mais desenvolvida, né? Ela não se compara nesse sentido, tem um outro tipo de modelo econômico, que não é um modelo de plataforma de exportação, como a gente está vendo. Ela é socialista e a agricultura mecanizada. A agricultura na China não é tão desenvolvida nem mecanizada, aliás, a China não é uma grande potência da agricultura por causa das suas condições climáticas, né, e de relevo, levando que o tipo de agricultura que é utilizada na China são tipos de agricultura que utilizam muita mão de obra, né, que necessitam de muita mão de obra, como produção de chá e de arroz, justamente porque precisam da colheita manual, né, então não vão utilizar tanto isso. E economia pastoril nos Himalaias, é verdade, nós temos populações nômades, mas lembrando que a cultura intensiva não se combina com a agricultura pastoril. Economia, né, produção intensiva, é um tipo de produção que utiliza muito maquinário, né, e não é esse tipo de produção que a gente vai encontrar nessa região do Himalaia. 3. Uma das artérias fluviais mais importantes da China é o Yangtze, conhecido como Rio Azul. Qual dessas características é correta? A. Apesar de utilíssimo para a risocultura, ou seja, para o plantio do arroz, o Rio Azul não presta para navegação. B. O Yangtze tem o apelido de Rio Azul por causa da calma de suas águas, causando sempre um tom cristalino de azul transparente.
C, o inverno chinês, apesar de rigoroso, é bastante breve. Isso faz com que o arroz plantado na bacia de Yangtze se beneficie com uma longa estação vegetativa, que permite 2 colheitas anuais. D, mesmo com grande volume de água, o Rio Azul jamais ameaça as várias aldeias instaladas nas margens dos rios com um período de inundação. E o delta do Yangtze é a região menos habitada da China, não abrigando mais do que 7 milhões de habitantes. Bom, essas organizações que a gente tem, essas afirmações que a gente tem sobre Yangtze, a alternativa correta é C. O inverno chinês, apesar de não rigoroso, ele é bastante, apesar de rigoroso, ele é bastante breve, o que vai facilitar a produção de rizicultura. Lembrando que a calmaria das águas não pode ser aplicada, porque lembra que a grande usina hidrelétrica que está sendo construída na China, está para ser entregue, que é a Três Gargantas, fica justamente no Yangtze. Então, a gente tem uma grande área de ocupação também. Então, essas são as características principais desse rio, que é um rio muito importante para a economia chinesa. A China, que é carente de produção de alimentos, mas também carente de produção de energia. Bom, eu espero que fique tudo claro. Tchau!